Olá! Sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Daiane dos Santos e eu sou terapeuta cristã. Já se inscreva no canal, dá o seu joinha e participe, dando a sua opinião, trazendo sugestões e fazendo comentários sobre o assunto abordado. Então vamos para a abordagem de hoje. E o assunto é possível o divórcio em um casamento cristão em casos de violência física ou psicológica? Assunto espinhoso. Mas vamos lá. Sim, é possível. E não é só possível, como a mulher que está passando por essa situação, ela deve se separar desta pessoa que está te causando mal. A Bíblia, ela nos ensina sobre o divórcio. Nós sabemos que Deus, ele odeia o divórcio. Porém, existe um caso em que a Bíblia, ela nos instrui sobre este assunto. Jesus, ele foi questionado pelos fariseus. Esta passagem está em Mateus, no capítulo 19, do versículo 3 ao 9. Quando Jesus é questionado. E aí, os fariseus, eles questionam Jesus da seguinte forma, e eu vou ler para vocês. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou, então, Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Então, nós entendemos que Jesus, quando ele está explicando essa passagem para os fariseus, quando ele é questionado, os fariseus falam que Moisés mandou dar carta de divórcio. E não foi bem assim. Jesus, ele explica para os fariseus que Moisés, ele permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza de coração. O que é aqui a dureza de coração? É a pessoa que não consegue perdoar no caso de adultério. Esse é o entendimento. E como eu não consigo perdoar quem fez isso comigo, então Moisés permitia dar a carta de divórcio. Então aqui Jesus, ele é bem claro, sim, é possível o divórcio em caso de adultério. Acontecendo isso, a pessoa que foi a vítima, ela está livre e ela pode se casar com outra pessoa, desde que esse novo casamento seja com uma pessoa cristã também, que professa a mesma fé. Então, em relação ao divórcio, a Bíblia é clara neste aspecto, quando você é vítima de adultério, ok? Mas, em casos de violência doméstica, seja física, psicológica ou sexual, o apóstolo Paulo, ele também nos instrui acerca desse assunto. Mas a gente precisa fazer uma interpretação bíblica de como o apóstolo Paulo, ele instrui sobre isso. Vamos lá. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Versículo 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então, o entendimento aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: se o homem descrente, ele ou a mulher, ambos, quiser apartar-se, ou seja, abandono, em caso de abandono, se ele quiser ir, vá, não segure. Por quê? Porque o entendimento é que Deus não tem chamado à servidão, mas sim à paz. Ou seja, Deus, o desejo dele é que nós o quê? Tenhamos paz no nosso casamento, mas não que nós venhamos a estar debaixo de servidão. Então, o entendimento é o homem que pratica violência contra a mulher, ou vice-versa, porque também tem mulher que pratica violência contra o homem. Aqui é tanto o homem quanto a mulher. Aquele que pratica a violência, ele encaixa nessa instrução aqui. É como se o homem ou a mulher estivesse dentro de casa, mas ele abandonasse o seu cônjuge. Porque uma vez que ele comete esse delito,
ele simplesmente está o quê? Virando as costas para essa pessoa, além de maltratá-la. Então, o entendimento aqui de violência física, doméstica, sexual ou psicológica encaixa aqui. E aqui também tem um ponto que a gente precisa também detalhar. O versículo diz o descrente. Então, a gente entende que é o homem ou a mulher que não seja crente no casamento. Aqui a gente está falando de um casamento cristão, seja a mulher cristã e o homem cristão. Porém, a gente precisa entender isso aqui. Aqui está falando descrente. Mas, aquele homem ou aquela mulher que comete esse tipo de delito, ele não é considerado uma pessoa crente. Não, não, não. Uma pessoa que comete isso, ele não é crente. Ele precisa o quê? Se arrepender. Ele precisa ser regenerado. Ele precisa entender que o que ele está fazendo está errado. Ele precisa de arrependimento. Então, essa pessoa é considerada uma pessoa descrente. Porque uma pessoa que comete um tipo de delito assim e diz que é crente, ele não é crente, ok? Então, que fique bem claro. Então, a mulher ou o homem está respaldada em relação à violência doméstica, seja física, psicológica ou sexual. Então, aí no versículo 16 diz: Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Porque pode acontecer de que a pessoa, ela, por achar que vai mudar a pessoa, que a pessoa vai se arrepender, ela vai vivendo naquilo ali. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele é muito claro nessa explicação. Como sabes se você vai salvar a pessoa? Você não sabe. Então, a pessoa, geralmente, quando ela comete esse tipo de delito, é muito difícil a pessoa mudar. Porém, nós acreditamos que sim, pode haver arrependimento? Pode. Mas até isso acontecer, você tem o quê? Você tem que sair desse ambiente de servidão. Porque pode ser que venha acontecer coisas piores se você aceitar essa situação e permanecer nesse casamento. Então, o entendimento bíblico, sim, você pode sim se apartar deste homem ou desta mulher, pedir o divórcio, se separar. Agora, o novo casamento pode acontecer? Pode. A gente tem um entendimento, sim, que você pode viver uma nova vida, porque aqui está dizendo que Deus nos tem chamado à paz. Porém, antes de você partir para um novo casamento, você precisa o quê? Pensar, você precisa refletir, você precisa ser curado de tudo que você viveu nesse casamento. Você está machucado, você está cheio de traumas. O conselho é que, assim, não saia desse casamento e já vai entrando em outro. Não, você precisa de um tempo, você precisa passar por um processo de cura. Você está machucado. Se você fizer isso, pode ser que você venha a tomar decisões erradas. Então, o conselho é: aparte sim deste casamento, peça o divórcio, sai deste estado de servidão. Mas, antes de tomar alguma decisão e partir para um novo casamento, você precisa passar por um processo de cura. Você precisa ser curado. E talvez, quem sabe, haja arrependimento também da outra parte. Porque, para Deus, o arrependimento, Deus ama as pessoas que se arrependem. Então, ainda há chance, né? Como Jesus falou, que o divórcio foi permitido por Moisés por causa da dureza de coração. Quem passa por isso é muito difícil da pessoa perdoar a outra. E realmente é uma situação muito complicada. A mulher também está respaldada pela Lei Maria da Penha, a Lei 11.340. No artigo 2º desta lei diz o seguinte: toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Portanto, não permita viver debaixo de servidão, assim como está escrito na palavra. Deus não nos criou para a servidão, mas sim para a liberdade e paz. Então, se você está nesta situação, você tem sim todo o direito de apartar deste relacionamento abusivo e você também pode sim pedir o divórcio. Mas, como eu falei, para que você possa entrar em um outro casamento, você precisa passar por um processo de cura, porque você passou por muitas coisas que te trouxe traumas, com certeza. É essa a explicação, baseada na palavra e também tem a lei, que você também está respaldada pela lei. Denuncie, se você está passando por isso, denuncie. Eu acho que as mulheres, elas devem se unir neste propósito. Quem passa por violência doméstica, quem sofre violência doméstica, seja física, psicológica ou sexual. Geralmente, a pessoa que sofre violência, ela passa por traumas e dificilmente a pessoa sai desse trauma do dia para a noite. Não, ela é um processo. Ela vai precisar de um processo, ela vai precisar fazer terapia, ela vai precisar de um acompanhamento psicológico. Tem casos até que a pessoa precisa tomar remédio.
Mas uma coisa é que você não pode aceitar viver debaixo dessa servidão. Você tem todo o respaldo, tanto da palavra quanto na lei, para que você possa viver, viver e viver uma vida digna. Uma vida digna. Esse é o conselho. E a abordagem de hoje foi esta. Eu espero ter contribuído com as informações e explicações, as quais eu busquei trazer da melhor maneira possível, com muita clareza, e realmente aquilo que a Bíblia fala sobre este assunto, o qual é muito complicado de entender, porque existem muitas interpretações errôneas e também há aconselhamentos também divergentes sobre isso. Porque eu já ouvi muitas pessoas falar, nestes casos, vamos orar. Gente, a questão não é orar, a questão é agir. Porque se a pessoa está sofrendo com isso, pode ser que se ela continua neste ambiente, pode ser que venha acontecer coisa pior. Então a gente não deve aconselhar a pessoa a orar, não. A gente tem que aconselhar a pessoa a procurar a polícia, a denunciar. A gente tem que ter discernimento sobre estes assuntos. Se você sabe, se chega até você que a mulher está sendo espancada, ela está sendo abusada, a gente tem que aconselhar imediatamente. Procure a lei, procure a polícia. Não se sujeite a isso. Não aceite esta situação. São situações muito complexas, situações que a gente também precisa entender o que a pessoa está passando para a gente dar esse tipo de conselho. O conselho é: busque ajuda na lei, denuncie, vá até a polícia, mas não aceite viver debaixo desta servidão. Então, até a próxima abordagem. Tchau, tchau!